boa tarde. Você confere agora mais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 8 de janeiro. De cada 10 hospitais particulares, 7 não conseguiram bater as metas de investimentos para a expansão e novas contratações no ano passado. A situação afeta também a manutenção e conservação dos equipamentos hospitalares. A estimativa é de que 3,6 bilhões de reais deixaram de ser investidos. Segundo o diretor executivo da Associação Nacional de Hospitais Privados, Antônio Brito, um dos principais motivos da falta de recursos é a crise enfrentada pelo sistema de saúde suplementar, que ocasionou no atraso de pagamentos por parte dos planos de saúde. Em uma sondagem divulgada pela ANAP, em setembro do ano passado, foi revelado que esses atrasos chegaram a somar mais de 2,5 bilhões de reais. Em nota, a Federação Nacional de Saúde Suplementar discordou da interpretação de que as operadoras dos planos contribuíram para a queda nos investimentos e citou dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar que indicam que o valor pago pelas operadoras a hospitais aumentou 40% no período de 2018 a 2022. Outro motivo para a redução de investimentos no ano passado foi a alta taxa básica de juros, a Selic. Em geral, parte dos investimentos vem de empréstimos bancários e, com a taxa de juros elevada, houve um temor maior dos hospitais em buscar dinheiro nos bancos. A manutenção e conservação dos equipamentos hospitalares é uma das áreas que também foram afetadas pela queda dos investimentos. Quem sofreu mais com essa crise foram os pequenos hospitais, que, por não fazerem parte das grandes redes, são mais afetadas pelo atraso dos pagamentos. E olha só que interessante essa oportunidade. Estão abertas as inscrições do programa Hackers do Bem para a formação de 30 mil profissionais em cibersegurança. E não é necessário ter experiência na área. O objetivo é justamente diminuir a falta de pessoas capacitadas diante da transformação digital e o aumento da demanda por segurança cibernética que nós temos vivenciado. Então, na prática, o programa é voltado tanto a quem busca uma nova carreira e quer aprender do zero sobre a tecnologia, quanto a quem já tem uma experiência inicial e planeja se especializar na área. As aulas são gratuitas na modalidade de educação à distância e serão disponibilizadas a partir do dia 22 de janeiro. As inscrições podem ser feitas na página do programa. E aproveitando esse assunto, depois do surgimento do ChatGPT, diversas áreas buscam entender como essa tecnologia pode ajudar ou não. Na medicina, por exemplo, estudos avaliam a capacidade da inteligência artificial identificar diagnósticos com base no relato clínico de um paciente, como histórico e sintomas. O resultado? O ChatGPT errou o diagnóstico na análise de 87% de casos pediátricos. Com a popularização da inteligência artificial através do ChatGPT da empresa OpenAI, o uso dessa tecnologia se tornou constante no público. No entanto, assim como toda e qualquer tecnologia, se não for utilizada com os devidos cuidados, problemas podem aparecer. Segundo pesquisadores americanos, o uso do ChatGPT ainda possui muitos empecilhos. O uso da ferramenta por médicos mostrou que 87% dos diagnósticos pediátricos foram dados de forma errônea. Para a pesquisa, 3 especialistas do Centro Médico de Nova York separaram 100 casos registrados entre 2013 e 2023 e pediram ao ChatGPT na versão 3.5 que fizesse o diagnóstico. Após isso, os especialistas compararam o diagnóstico da inteligência artificial com o que o médico aplicou na época. Para essa etapa, outros 2 especialistas foram chamados para analisarem cada diagnóstico e o categorizarem como correto, incorreto ou não capturou totalmente o diagnóstico. Entre os 100 casos, foram registrados erros em 83. As transferências bancárias feitas via DOC vão acabar. A Federação Brasileira dos Bancos informou hoje que o instrumento, que passou a ser pouco utilizado, principalmente depois do surgimento do Pix, não estará mais disponível a partir do dia 15 de janeiro. E quem quiser fazer um agendamento não poderá ultrapassar a data de 29 de fevereiro. A Febraban informou que as operações via TEC, feitas por empresas para pagarem funcionários, também serão descontinuadas. E agora vamos ao Minuto da Economia de hoje.
Todo começo de ano as pessoas fazem várias contas. É para saber como foram os 12 meses que passaram, conferir as despesas do primeiro mês, depois das festas e pensar nas perspectivas daqui para frente. E é bom saber que aqueles que colocam a maior parte do dinheiro no bolso fazem a mesma coisa. Então é sobre isso que eu quero falar. O balanço da Bolsa de Valores de São Paulo de 2023 apontou uma alta de 26%, 2 pontos a mais que a Bolsa de Nova York. Nada mal, mas olha que interessante. No primeiro ano do governo Michel Temer, também foram 26%. E no de Jair Bolsonaro, 27%. Dá para perceber que seja um governo de centro, direita ou esquerda, o valor é o mesmo. Os discursos variam, as vaias ou aplausos também, mas o lucro de quem fecha negócio não cai. Tudo bem que no primeiro ano de um novo governo, a tendência é a chamada lua de mel. Isso só não aconteceu quando a ex-presidente Dilma Rousseff iniciou seus 2 mandatos. Aí deu prejuízo, as 2 vezes. E para resumir é o seguinte, prestem mais atenção na Bolsa de Valores. Não é preciso entender nem investir, mas o mercado é quem dita as regras ou serve de para-raio para eventuais chuvas ou tempestades. No caso do atual governo, passada a lua de mel, agora é que o mercado vai dar preço mais justo ao que está acontecendo. Para cima ou para baixo. Cientistas norte-americanos desenvolveram uma vestimenta robótica que pode solucionar o congelamento da marcha, um dos sintomas mais debilitantes da doença de Parkinson, que afeta cerca de 9 milhões de pessoas no mundo. O problema, um dos grandes responsáveis pela queda de pacientes com o diagnóstico de Parkinson, ocorre quando o indivíduo perde repentinamente a capacidade de mover os pés, por vez no meio do passo, impossibilitando que ele ande. As pessoas que sofrem com a doença relatam que a sensação é de que os pés ficam presos ao chão. Os cientistas americanos explicam que há até terapias disponíveis hoje para o sintoma, como medicamentos, porém, nenhuma delas é particularmente eficaz. Por isso, eles desenvolveram uma espécie de equipamento robótico vestível, usando ao redor dos quadris e coxas, que fornece um empurrão suave no paciente conforme a sua perna balança para auxiliá-lo a dar o passo e, consequentemente, caminhar. O dispositivo foi testado com um paciente voluntário de 73 anos durante um período de 6 meses. Mesmo tendo passado por intervenções terapêuticas como tratamentos farmacológicos e cirurgias, ele ainda tinha cerca de 10 episódios de congelamento por dia e caía recorrentemente por causa deles. Por isso, dependia de um scooter, espécie de moto destinada a idosos e pessoas com deficiência motora para se locomover. Os resultados do estudo publicado na revista científica Nature Medicine mostraram que a nova solução eliminou completamente o congelamento da marcha durante as caminhadas em ambientes fechados, além de permitir que o indivíduo andasse mais rápido e distâncias mais longas. Durante uma das 5 avaliações realizadas ao longo dos 6 meses pelo estudo, o paciente, que não teve o nome revelado, disse aos pesquisadores que o traje ajuda a dar passos mais longos e que, quando não está ativo, percebe que arrasta muito mais os pés. Ou seja, a novidade realmente ajudou este senhor a caminhar mais, mantendo sua qualidade de vida. E os Estados Unidos lançaram nesta segunda-feira a primeira nave do país com destino à Lua após mais de 50 anos. O novo foguete Vulcan Centaur da United Launch Alliance decolou da estação da Força Espacial dos Estados Unidos em Cabo Canaveral, na Flórida, para a viagem inaugural que transporta o módulo de pouso no lar Peregrine da Astrobotic. Se tudo caminhar conforme o planejado, o pouso vai ocorrer em uma região de latitude média da Lua, chamada Baía da Aderência, em 23 de fevereiro. Até agora, um pouso suave no satélite natural da Terra só foi alcançado por algumas agências espaciais nacionais. A União Soviética foi a primeira em 1966, seguida pelos Estados Unidos, que continuam a ser o único país a ter levado humanos à Lua. Os Estados Unidos recorrem ao setor privado em um esforço para estimular uma economia lunar mais ampla e enviar as próprias naves espaciais a baixo custo.
O pouso controlado na Lua é um desafio, já que cerca de metade de todas as tentativas termina em fracasso. Na ausência de uma atmosfera que permita o uso de paraquedas, terrenos traiçoeiros devem ser navegados com a utilização apenas dos propulsores das naves para frear a descida. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Mais notícias você acompanha às 18h30 com Kleber Werneck. E às 10 da noite eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Giaqueto e espero por você. Uma excelente semana. Tchau.